Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Podeis sentar. Somos gratos a Deus por estarmos aqui mais uma vez. E nesse momento, para adorar o nome do Senhor Jesus, tenho certeza que Deus já tem falado conosco através dos louvores e vai continuar falando através desta palavra esta de reflexão para os nossos corações nessa noite. Tenho certeza que você saiu da sua casa. Você saiu dizendo que precisava ouvir a voz de Deus. E se você já entregou o seu melhor nessa noite, você já tem a resposta. Porque nós não viemos aqui buscar, mas nós viemos aqui trazer a nossa adoração, a nossa oferta ao Senhor Jesus. Amém? Eu quero ler com os irmãos uma palavra bastante conhecida, mas, como disse uma irmã aqui, acho que tem uns 3 domingos ela falou isso, vamos por caminho que a gente já conhece, né? Mas Deus vai nos direcionando e vai ser sempre algo novo para os nossos corações. Segundo as Crônicas, capítulo de número 7, nós vamos ler alguns versículos do início aqui, e depois nós vamos pular para o versículo tão conhecido desse capítulo. O versículo 1 diz assim: Ora, quando Salomão terminou de orar, o fogo desceu do céu e consumiu a oferta queimada e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Eu quero que você repita comigo, se você puder, o finalzinho desse versículo, e diz: e a glória do Senhor encheu a casa. 1, 2, 3. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não conseguiram entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor. E quando todos os filhos de Israel viram como o fogo desceu e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se com a face em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: pois Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou repetir porquê e vocês repetem junto comigo: a sua misericórdia dura para sempre. Porque então, nós vamos ler até aqui por enquanto, e depois nós vamos pular para o versículo de número 14, que os irmãos já conhecem esta passagem. Eu só quero dar introdução nessa mensagem ou nessa reflexão nessa noite, falando sobre esse texto, que é do capítulo 7 de 2 Crônicas. O versículo inicial nos diz: ora, quando Salomão terminou de orar. Quando ele terminou de orar, o que aconteceu? O fogo desceu. Esta palavra nos diz que ele, terminando a sua oração, o fogo desceu naquela casa. E diz assim, e quando Salomão terminou de orar, o fogo desceu do céu e consumiu a oferta queimada e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor só encheu aquela casa porque Salomão, ele tinha uma arma em sua mão. E não era arma de guerra, arma de fogo. Ele tinha a arma da oração. Então, para vencermos algumas batalhas, já vai a primeira reflexão para nós nessa noite. A primeira arma para que nós possamos vencer é através da oração. Salomão, ele terminou de orar. O fogo encheu
a casa e consumiu o holocausto. Aquela casa talvez não tinha se enchido de fogo já há algum tempo, porque eles precisavam orar. Quantas vezes nós queremos vencermos batalha, mas confiamos nas nossas forças, Levi. Confiamos na oração de A ou de B. Confiamos na guerra. Às vezes queremos vencer a guerra, ou melhor, queremos vencer a guerra através da oração de alguém. Mas Salomão, aqui no texto nos diz que ele terminou de orar. O que ele precisava naquele momento era que o fogo descesse naquela casa. Eu não sei em que momento você tem pedido a Deus através da oração. Mas o nosso Deus, Ele só quer de nós que nós prostremos diante dEle. Nós temos uma arma na mão, que é a oração. No versículo seguinte diz: e os sacerdotes não conseguiram entrar na casa do Senhor. Por que eles não conseguiram? Porque a glória do Senhor havia enchido a casa. E quando todos os filhos de Israel viram como o fogo desceu, e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se, e adoraram, e louvaram o Senhor, dizendo: pois Ele é bom, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando eles entraram na casa, quando eles adoraram ao Senhor, eles viram a glória do Senhor naquela casa. Os sacerdotes começaram a exclamar, dizendo: o Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor, ela é sobre as nossas vidas. Talvez nós clamamos, e não quando a glória de Deus, ela enche a casa. Ou seja, quando nós recebemos a resposta daquilo que nós pedimos, nós não voltamos e agradecemos ao Senhor, dizendo como eles diziam. Eu creio que eles exclamavam dizendo: o Senhor é bom. Quantas vezes nós, através da oração, nós clamamos ao Deus e dizemos: Deus, eu preciso disso. Deus, me ouve. Deus, quantas vezes eu tenho clamado. Mas às vezes na hora de dizermos: Deus, eu sei que eu estou de pé, porque o Senhor é bom. Eu sei que eu estou de pé, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Eu sei que eu estou de pé, porque eu tenho te clamado. Eu sei que eu estou de pé, porque o Senhor é bom. Quantas vezes nós esquecemos disso? De clamar, de dizer: Deus, eu sei que o Senhor é bom. Vamos para frente. No versículo 14, vai falar sobre a oração. O versículo inteiro, o capítulo inteiro vai falar sobre a bondade de Deus. Vai falar sobre se Deus também fechar a porta e não derramar mais a chuva. Depois você lê em casa com atenção esse capítulo. Então, se Ele fechar a porta, porque tem portas que Deus fecha, porque tem portas que Deus vai fechar, mas era para nós nos posicionar diante dEle, através da oração, através do clamor, e nós olharmos para dentro de nós e clamarmos. Aí no versículo 14 diz assim: e se o meu povo, que é chamado, ou seja, que se chama pelo meu nome,
Aí vai uma primeira receita. Um primeiro princípio para nós sermos ouvidos. Humilhar. Aí a segunda, orar. Buscar a face de quem? A face do Senhor. E voltar dos seus caminhos iníquos, ou seja, dos maus caminhos. Aí o Senhor, o que Ele vai fazer? Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Salomão, no versículo 1, eu quero voltar com vocês aqui no versículo 1, para fazer conexão com esse versículo 14. Quando Salomão terminou de orar, o fogo desceu do céu e consumiu a oferta queimada. Ele sabia que através da oração, ele podia atingir ou conseguir conquistar o coração de Deus. Por isso que no versículo 14 ele diz: e se o meu povo, aqui é Deus falando, o meu povo se humilhar. Por que nós, muitas das vezes, as nossas orações não têm sido ouvidas? Porque às vezes nosso topete está grande, porque às vezes nosso nariz está empinado, porque às vezes nós queremos olhar só para o nosso umbigo, porque às vezes nós não nos humilhamos diante do nosso Deus, porque às vezes nós queremos a resposta de Deus, mas não nos humilhamos diante dEle. Ele está dizendo assim: o meu povo, o povo dele somos nós. Ele está dizendo: primeiro vem a humildade. Primeiro vem a humildade, e aqui a palavra humildade vem antes da oração. Aí eu vou orar, mas não levantemos as nossas mãos, ou não quebrantemos os nossos corações na humildade. O primeiro princípio, para que Deus ouça as nossas orações, lembre-se disso, é a humildade, é humilhar diante dEle, é humilhar diante do Senhor, é entender que não somos nada sem Ele, é entender que a glória vem dEle, é entender que nós não podemos andar nenhum centímetro se não for a misericórdia dEle. Por isso que os sacerdotes reconheciam e diziam: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque eles entendiam que eles precisavam se humilhar. Porque eles entendiam que para receber a resposta da oração era através da humildade. Ser humilde é entender que nós muitas das vezes fraquejamos. Muitas das vezes realmente precisamos da força do outro. Precisamos do nosso irmão do lado. Mas muitas vezes achamos que somos os super-homens, super-mulheres. Olha, eu não preciso de ninguém. Eu vou conseguir sozinho, sozinha. E às vezes só precisamos de nos humilharmos. Ah, mas eu não vou me humilhar diante de homens. Algumas vezes é necessário. Mas Deus está falando aqui de humilhar diante dEle, de humilhar diante da presença dEle, para poder a oração ser ouvida. E aí o segundo princípio é orar. Primeiro é se humilhar, é reconhecer. E se humilhar é o estado de reconhecimento, que nós não somos nada sem a presença de Deus. Nós não somos nada sem
a misericórdia do nosso Senhor. A segunda é orar. Aí ele disse, e buscar a minha face. No versículo 2, diz, e Salomão buscou quem? A face do Senhor. Ele diz, olha, orar e buscar a minha face. E se converter. A maioria das versões fala, e se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, quantas orações não têm sido ouvidas? Quantas orações não têm sido ouvidas? Por quê? Primeiro a gente quer ultrapassar, ou quer avançar etapas. Quer passar etapas. Olha, eu vou orar. Mas a humildade passou longe. Não quebrantou o coração. E aí ora. E aí não busca talvez até busca. Mas continua do mesmo jeito. Porque quebrou, porque está querendo pular a etapa. E Deus nos deu um princípio. Olha, se o meu povo, Ele diz, olha, são os meus povos mesmo. Orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Aqui é a resposta. Precisamos voltar a Deus, converter-nos dos maus caminhos. Quantas pessoas, quantos de nós temos entendido que Jesus é o caminho e a verdade e a vida, mas quantas vezes queremos andar por maus caminhos? Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós entendemos isso, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida. Mas andamos por maus caminhos. E aí clamamos, dizemos, será por quê? Que eu tenho clamado tanto, tenho orado, e as minhas orações não têm sido ouvidas? Será se nós voltamos ao princípio? Será se nós não precisamos humilharmos diante do nosso Deus para podermos orar? Porque queremos orar sem humilhar. E aí Deus está dizendo, buscar a minha face, buscar a face do Senhor. A glória do Senhor só encheu a casa quando ele prostrou, quando ele reconheceu a sua humildade. Quando ele se humilhou diante de Deus e buscou a face do Senhor Jesus. Aí ele está dizendo, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Quantas pessoas julgando, mas não olha para dentro de si e só aponta pecados. Porque fulano fez isso, porque olha, eu acho que fulano é aquilo, mas não tem a humildade de olhar para dentro de nós. Eu falo de mim também. E dizer, Deus, perdoa os meus pecados. Deus, eu quero me humilhar diante de Ti. Mas às vezes apontamos o outro. Ele está dizendo, olha para todos, então eu perdoarei os seus pecados. Perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. A terra que não está falando do solo. A terra que não está falando, sabe, desse solo que pisamos. Aqui a terra está falando de nós, nossos corações. Quantas pessoas vivem dentro da igreja? Quantas pessoas são frequentadores de cultos? Quantas pessoas estão dentro das igrejas, preenchendo lugares? Glória a Deus por isso, continue vindo. Mas precisamos nos humilharmos.
diante de Deus e orar, buscar a face do Senhor, para que os seus pecados sejam perdoados, nossos pecados sejam perdoados, para que a terra seja sarada. Porque quantas pessoas, como eu ia falando, vivem dentro da igreja, vem terça, vai segunda, vem terça, vem quarta, vem quinta, vem aos domingos, ou talvez só venha aos domingos, mas com terras ou com coração feridos, doentes. Mas é o princípio para que puder ser curado, para poder ser curada, é o princípio, é o caminho da humildade. É através, olha, eu tenho orado, tenho buscado, mas não se humilhou diante de Deus. Olha para o pecado do outro, olha para o pecado do irmão, mas não olhou para dentro de si e diz: Deus, eu sei que eu sou falho. Oh Deus, eu sei que eu preciso cada dia mais me aproximar de Ti, mas eu sei que para as minhas orações ser ouvida, eu preciso que a minha terra seja curada, mas eu preciso me humilhar diante de Ti. Deus nos trouxe essa noite aqui para tratar conosco, para curar feridas. Mas para curar feridas, precisamos trilhar esse caminho. Quantas vezes saímos da nossa casa sem propósito? Quantas vezes viemos aqui como se viesse bater cartão, ou rever alguém, ou por não ter o que fazer, e dizer: eu vou lá mais um domingo. E não temos esse princípio da adoração, ou não temos o princípio de adorar a face do Senhor. Queremos ouvir, ver a glória de Deus, queremos ver a glória encher a casa, queremos que os nossos inimigos sejam abatidos, mas não olhamos para dentro de nós. Através da oração, através da humildade, nós vamos alcançar e conseguir atingir o coração de Deus. Nós entendendo isso, nós possamos cada dia buscar a face do Senhor, ter uma terra sarada, ter um coração curado, ter um coração limpo, buscando a face do Senhor todos os dias. Eu quero ler mais um texto com os irmãos, que vai falar, só para fecharmos esta palavra. Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz assim: isto eu recordo na minha mente, portanto eu tenho esperança, e pelas misericórdias do Senhor não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas são novas a cada manhã. O Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto esperarei nele. No versículo 20, eu quero voltar só no versículo 20, diz assim: minha alma os tem na lembrança e está humilhada dentro de mim. Diz o versículo 20, eu queria começar daqui, ter começado daqui. Minha alma os tem na lembrança e está humilhada dentro de mim. E aí no versículo 21, que é o que eu acabei de ler, vamos repetir: isto eu me recordo na minha mente,
Portanto, eu tenho esperança. Que esperança é essa? A esperança que o nosso Deus vai ouvir as nossas orações através da nossa humildade, através do nosso quebrantamento, através quando nós nos quebrantarmos diante da face do Senhor. Aí é o que o versículo 20 disse: a minha esperança, a minha lembrança está humilhada dentro de mim. Ou seja, eu tenho essa lembrança que eu me humilhei diante do Senhor. Para quê? Para que as minhas orações sejam ouvidas, para que eu possa clamar à face do Senhor e o Senhor descer com resposta, para que o Senhor cure a minha terra, para que as minhas orações sejam ouvidas. É a humildade. E aí no versículo seguinte, eu quero fechar essa reflexão nessa noite falando sobre isso. Diz assim, ó: nós falamos que os sacerdotes clamavam dizendo: a misericórdia do Senhor, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E aí no versículo 22 de Lamentações, do capítulo 3, diz: a misericórdia do Senhor, elas não têm fim, e são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, pelas suas misericórdias, nós somos alcançados todos os dias. E elas não têm fim, elas são novas a cada manhã. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A misericórdia do Senhor, ela não tem fim. Elas são novas a cada manhã. Sabe quando nós levantarmos amanhã, se assim o Senhor nos permitir, a misericórdia do Senhor, ela é nova em nossas vidas. E aí nós possamos dizer: Deus, começou mais uma segunda. Eu disse: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós possamos levantar na terça de manhã e dizer: Deus, muito obrigado, a sua misericórdia, ela é nova. E dizer: Deus, a sua misericórdia, ela dura para sempre. Oh, aleluias, glória a Deus. E aí o versículo 24 diz: o Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A nossa porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Se coloca de pé, se você puder. A minha porção é o Senhor. A minha alma, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Como eu falei no início, quantas vezes nós não recebemos, pastor Márcio? Quantas vezes nós não alcançamos? Primeiro, recapitulando, porque nós não humilhamos diante de Deus.
Não temos a humildade, achamos que nós conseguimos com as nossas forças, ou com a força do nosso braço, ou porque confiamos em alguém, ou em algo. Talvez quando tem dinheiro, confia no dinheiro. Confia em alguém. Mas a Bíblia nos diz, o texto, que a nossa mente nos faz lembrar que quando nós humilhamos, nós temos a esperança renovada. Então nessa noite o Senhor nos reuniu aqui, nesse dia 21 de setembro de 2025, para nos fazer lembrar que para a oração ser ouvida, precisamos humilhar diante dEle, quebrantar os nossos corações. Aí o texto nos diz no capítulo 4, versículo 14: então eu ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a sua terra. Nessa noite o Senhor quer nos curar, quer sarar a nossa terra, quer sarar corações aqui. E essa palavra não veio ao nosso encontro em vão. E aí no versículo 27 de Lamentações aí ainda diz: é bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. O versículo 28, quero ler na versão de lá. Assenta-se o solitário e fica-se em silêncio, portanto Deus o pôs sobre ele. A minha versão fala: bom é aguardar em silêncio. Bom é ter esperança, bom é aguardar no Senhor, bom é aguardar em silêncio. Bom é nos humilharmos diante de Deus. Quantas pessoas perderam a esperança? Quantas pessoas estão com a terra até feridas, mas não humilharam diante de Deus, mas não buscaram a face do nosso Deus. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a resposta de Deus nessa noite. A esperança para nós aqui nessa noite, porque a misericórdia do Senhor, ela não tem fim. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bom é ter esperança e aguardar a resposta do Senhor em silêncio. O Senhor está respondendo muitos silêncios aqui, muitas orações feitas em silêncio. Vamos louvar? Ah, Jesus, obrigado, Deus. Deus, que nós possamos humilharmos diante de Ti. Yeah.